Gente, boa noite a todos os vereadores, boa noite, vereadora Juliana, boa noite a todos o público presente, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, boa noite a todos os funcionários dessa casa. Queria convidar todos que ficassem de pé para rezarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa ao pessoal de casa aí, que a gente estava discutindo o projeto aqui e atrasamos um pouco a reunião e agora está aberta a reunião. Para a votação, temos 5 projetos de lei. Submeto à votação o primeiro projeto, que é o projeto de número 21 de 2025. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 21 de 2025. Relatório. O projeto de lei número 21 de 2025 vem a esta comissão para parecer acerca da sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos termos regimentais. Fundamentação. Após a verificação da legalidade do referido projeto, a comissão opina pela legalidade do mesmo e, consequentemente, sua tramitação, com exceção do vereador Herbert Deodato de Oliveira, que não concorda, pois o referido projeto de lei não atende à expectativa da classe. Conclusão. Diante do exposto, não há quanto à iniciativa nem quanto ao mérito do projeto, impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação regimental. Sala das Comissões, 18 de agosto de 2025. Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Adilson Geraldo Barbosa Dutra. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Leandro Antônio Pinto. Vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Herbert Deodato de Oliveira. Vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Ronaldo Magno de Carvalho. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Henrique Barbosa dos Santos. Em discussão. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas da mesa, a quem nos acompanham aqui presente e também através das redes sociais. Como diz o parecer ali, eu votei contra o parecer. Esse projeto já está aí publicado na casa já tem um tempo e é um projeto muito extenso, um projeto enorme, são diversas páginas. Ali fala de eleição, fala de muitas coisas normativas, inclusive boa parte do projeto são exigências do Ministério Público, são normas da Promotoria, que é de direito, é lei. Então, assim, e não, até o presente momento não estava sendo cumprida ou, no nosso município. A gente entende também que a classe também reivindica melhorias na sua categoria de trabalho, uma vez que as folgas não atende, às vezes não tem também um número suficiente para ter folga. A gente sabe que ali tem um sobreaviso todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, os plantões, as pessoas, as conselheiras trabalham à noite, fica de sobreaviso. É em casa? Sim, mas ela não pode sair, ela não pode, às vezes, estar dormindo, ela não tem hora para ser chamada. Eu já fiquei de plantão de motorista, a gente não consegue nem dormir, porque a gente
será que vai tocar? O telefone toca, você não sabe o que é. Você, né? Você já fica com aquela apreensão e, às vezes, a gente sabe a dificuldade que é, porque você não pode nem fazer outra coisa, tem que ficar em casa mesmo. É como se a pessoa que estivesse ali sobre a via estivesse usando uma tornozeleira. Ela não pode sair também, não. Ela tem que ficar em área, né? Não pode desligar o telefone, tem que ficar com o telefone também próximo ao telefone. Então, assim, outra coisa sobre uma remuneração ali. Me parece que é a primeira vez que tem um ajuste ali, um aumento na remuneração. E assim, conversando com a classe sobre a gratificação, me parece que a gratificação, me parece não, tenho certeza, lá não veio percentual sobre o salário mínimo, se seria 10%, se seria 20%, 25%, não ficou estipulado lá, ficou evasivo. Então, assim, fala sobre possível gratificação, mas não tem aquele valor estipulado. Então, ficou muito para mim, e também conversando com o pessoal que trabalha lá no conselho, eu vi que eles também tinham essa dúvida. Uma vez que outros municípios têm estipulado lá, inclusive vizinhos aqui, têm estipulado 25%, porque a gente sabe que hoje, no nosso município aqui, o pessoal nem quer candidatar para conselheiro. Às vezes tem que ficar, mas por que você candidatou? Gente, a gente sabe a dificuldade que é trabalhar de conselheiro. Eu inclusive, tive a oportunidade de levar elas em algumas situações que, assim, é muito complicado trabalhar. Uma ali acaba sendo testemunha da outra, fica aquela situação, às vezes ela tem que saber até o que ela fala naquela situação que ela vai atender. Hoje a gente sabe que, né, os direitos da criança e do adolescente, eles estão aí, né, tem que ser cumprido mesmo, porque isso pode dar uma complicação muito grande. Então elas ficam assim, com uma situação muito difícil. E também sobre o percentual de aumento ali, que para mim, né, para mim é a categoria também, aquilo ali não atende, uma vez que aquilo ali, eu até comentei aqui, em off, que esse percentual nós já está em setembro, em janeiro ela já pode ter perca salarial, uma vez que isso não vai ser mais aumentado com o índice do mínimo. Então, e sim com o índice da URM, que é o que a prefeitura segue. Então, do INPC. Então, já vai ter uma defasagem já em janeiro. A gente já vai entrar no mês 9. Então, assim, eu achei que já vai ter uma defasagem lá. Mas também entendo a posição dos meus companheiros e, né, meu voto é contra por causa disso. Mais alguém? Pode ir. Boa noite a todos os colegas aqui da mesa, os servidores da casa, os nossos visitantes. Em relação a esse projeto de lei, eu penso o seguinte: se há um ganho, é melhor consolidar o ganho hoje e buscar a melhoria daquilo que ainda não está dentro das nossas expectativas e das expectativas das conselheiras, porque pode ser corrigido a posterior. Em relação, essa minha fala é em relação exclusivamente ao salário, porque o salário, o vereador não pode obrigar o prefeito a colocar determinado valor. A gente faz uma atuação política, mas a obrigação a gente não pode fazer. Em relação à gratificação e as outras questões que foram levantadas, eu penso que o regimento interno do Conselho Tutelar e as resoluções do CNDCA, eu acredito que são suficientes para resolver essas questões. Eu acho que a única questão que realmente foge aqui da questão legal é o salário, que a gente, infelizmente, não pode atribuir um determinado valor. Mas, por exemplo, as gratificações, a própria escala de trabalho, eu acho que pode ser discutido entre as conselheiras e o CNDCA e colocado isso no regimento interno. E eu acredito que desse jeito fica bem resolvida a questão.
Mas a minha preocupação é vai consolidar no dia de hoje esses ganhos, porque é um ganho. Não há como negar que é um ganho. Não é? E agora, depois de aprovado, se aprovado o projeto de lei, trabalhar junto com o prefeito para ver se ele melhora esse salário para o ano que vem. Muito obrigado, boa noite. Rodrigo. Uma boa noite a todos, boa noite, colegas de mesa, o público presente, servidores da casa e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Esse projeto está sendo muito discutido e tem que ser mesmo, e principalmente a respeito do salário, que a gente acha hoje que o salário, tem certeza que o salário mínimo é mínimo mesmo, né? Tanto é que o nome já diz, mas foi passado ali na comissão, esse projeto ele entra aqui para votação depois que ele passa para a comissão de legislação, que faz parte eu, o Roberto, eu, o Herbert e o Adilson. E foi o que eu falei lá dentro com o Herbert. Hoje o que veio para a gente votar foi isso. Infelizmente, sabendo que o nosso prazo é curto, talvez não tenha nem prazo de voltar com ele, para ele voltar, né, para a gente corrigir, tentar corrigir mais ainda que eu já fui lá, já tentei conversar já conversei com o prefeito, com o advogado e tudo, e realmente o que ele falou que pode ser passado hoje é isso. Podendo haver gratificação, lembrando, podendo haver, em forma de valor ou folga. Essa parte cabe a gente cobrar. Concorda comigo? Que a gente vai ter esse direito de cobrar. Agora, se eu não votasse a favor dele hoje, talvez ficaria da mesma forma que se encontrava. Hoje é pouco, mas o valor em percentual, acho que chega a uns 12%. A sala obrigatoriamente tem uma sala adequada, mas vai ter com computador, com mesa. É obrigação sim, mas vai ter, né? Esse não tinha porque era erro, mas vai ter. E não teria como eu votar diferente. Se eu votasse contra, acho que eu estaria votando contra vocês. E uma boa noite. Vereadora Juliana. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Boa noite, meus colegas aqui da mesa, servidores da Câmara, prestadores de serviço, nosso público aqui que nos assiste presencialmente, ao público que nos assiste através das nossas redes sociais. Hoje com pauta, né, um projeto de grande valia aqui para o nosso município. A gente sabe como que é o trabalho exaustivo de vocês, o quanto vocês, infelizmente, são desmerecidas pelo trabalho que faz, né? Então, eu aqui, olhando, revendo aqui os prazos, conversando com o vereador presidente, né? Para a gente estar aqui olhando, porque no que a gente quer é assim, como falei aqui antes da reunião, a gente está tendo projetos importantes aqui que há muito tempo a gente não consegue estar tendo esses avanços, e a gente não pode perder esses prazos para que a gente possa concretizar, e graças a Deus a gente está tendo boa, aí vamos falar, nós que eu falo, gente, executivo com legislativo, tendo essa parceria bacana de ouvir. Né? Hoje aqui o presidente faz um bom intercâmbio lá junto com o executivo, que é o que a gente precisa para a nossa comunidade. Então, assim, a gente está dando grandes passos aqui dentro do município através da legislatura e tirando, né, vamos falar assim, esses vilões que eles colocavam que os vereadores são, que na verdade nós somos aqui parceiros da comunidade e fazemos o que tem que ser feito de acordo com a lei. Então, estava mostrando para o senhor presidente que aqui a gente ainda está no prazo. Eu acho assim, igualzinho eu falei com vocês, eu volto, eu acho que a gente tem que ter a sensatez aqui no ato, porque não adianta a gente querer acelerar o processo para chegar no propósito. A gente tem todo um caminho, vocês esperaram tanto, né, por essa adequação, não foi vocês, foi o próprio Ministério Público que pediu para que o Executivo fizesse as adequações ao que faz jus ao que vocês, porque a gente está vendo aí no município, ninguém está querendo pegar esse cargo, ninguém. Um salário mínimo para tanta dor de cabeça e como que vocês trabalham, porque muita gente acha que vocês só, desculpa a palavra, mas enche, né, você sabe o quê? E na verdade a gente sabe que não é assim. A gente tem o ECA ali para cumprir, vocês trabalham dia, noite, né? Igualzinho foi falado aqui, vocês estavam em plantão, hoje de manhã vocês já têm que estar aí.
Então, colocando aqui para o prefeito, analisando, olhando, verificando, comparando os prazos, a gente ainda está dentro do prazo, a gente não vai, eu acho que assim, seria assim, ruim se a gente precipitar esse processo, desse propósito que vocês têm. Então, a gente estava vendo, a gente está dentro do prazo aqui, mesmo sendo a próxima reunião em setembro, né, que a gente tem, a gente ainda está dentro do prazo. Então, presidente, gostaria de pedir ao senhor vista, por favor, para a próxima reunião, para que a gente possa, e que vocês, né, junto, igualzinho o Rodrigo se disponibilizou também, de estar voltando lá, estar vendo junto à administração, vocês que têm aí, né, e ser mais sensatos, né. Quando eu falo a vocês, né, eles que são da base do prefeito, eu acho que assim, é mais fácil para que eles façam. Nós, muitas vezes, da oposição, nós é tido como vilão, e na verdade não é isso. A gente está aqui para ser sensato a vocês, a colaborar com o nosso povo. Então, sim, peço a vocês, o Rodrigo, que é presidente da comissão, viu, Rodrigo? O Rosenberg, eu tenho certeza que vocês vão aí estar voltando e vendo, já que está aqui, vamos adequar de acordo, ouvir vocês, nós precisamos de ouvir, sabe, pessoal? Eu acho que assim, a gente está muito mecânico, né? A gente, muitas vezes, na ânsia de querer acertar, a gente acaba errando. Então, assim, a minha preocupação é prazo. A gente viu, a gente está no prazo, vocês podem ficar tranquilos, vocês esperaram até agora. Muitas vezes pôr o pé no freio agora, mas chegar com segurança aonde que a gente quer. Presidente. Com todo respeito aí à visão da vereadora, com todo respeito à comissão, com mais respeito ainda às pessoas que trabalham no conselho, sugiro, Juliana, que a gente faça aí um grupo de tantos vereadores, 3, para também todo mundo, cada hora um fala uma coisa, e vocês sugiram um de vocês lá, a gente marca uma reunião com o prefeito, e vou te conceder a vista, e nessa vista, pode ser que venha o mês que vem, mas venha retroagindo ao mês de agosto, também para que elas não perdessem. Se mudar alguma coisa, beleza. Se não mudar, todo jeito não perde, que já está aqui ganho. Tá joia? Pode ser? Se ela vier em setembro, pode retroagir em agosto. Né? Normal, igual todo funciona com os outros. Eu entendo desse jeito. Mas, senhor presidente, primeiramente agradecer pela vista. Não vou falar com vocês no retroagir, que eu acho que assim, se vocês tiverem um ganho futuramente, eu acho que assim, a gente tem candidato aí para retomar novamente, né? Daqui a pouco tem novas eleições, a gente sabe que passa assim, né, por cima da cabeça, mas que fala assim, que vocês garantam que seja direito para vocês. Se é certo ou errado, eu não sei. Eu penso que assim, a gente precisa de tentar fazer o mais certo possível, porque errar de todo jeito a gente já erra, mas que a gente possa errar menos. Eu acho bacana, senhor presidente, né, essa comunicação e essa facilitação que a gente tem desse diálogo, eu acho que a gente precisa de ter mais. Né? Então, assim, eu agradeço demais a conta pela atenção e principalmente pelo respeito, não só por mim, mas também por essa classe que a gente sabe que merece. Muito obrigada. Coloca a Câmara aqui à disposição, vocês podem marcar o dia que vocês quiserem, eles vão montar a comissão aqui, mesmo que não tiver, os que tiverem aqui são vereadores igual eu, de confiança, e junto com o prefeito e junto com vocês. Tá joia? Submeto o segundo projeto à votação, que é o projeto de lei número 22 de 2025. O projeto de lei 22 de 2025 institui a Ouvidoria Geral do município de Santana dos Montes e dá outras providências. Parecer da comissão. Relatório. O projeto de lei 22 de 2025 vem a esta comissão para parecer da sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos termos regimentares. Fundamentação. Após verificação da legalidade do referido projeto de lei, a comissão opina pela legalidade do mesmo e, consequentemente, sua tramitação. Conclusão. Diante do exposto, não há quanto à iniciativa, nem quanto ao mérito do projeto, impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação regimental
do referido projeto. Sala das comissões, em 18 de agosto de 2025, Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Leandro Antônio Pinto, Herbert Deodato de Oliveira, Ronaldo Magno de Carvalho, Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho e Henrique Barbosa dos Santos. É discussão. Vereadora Juliana. Presidente, rapidinho aqui, a respeito da ouvidoria, né? Provavelmente, aqui na casa tem até que nós regulamentamos essa parte, e é uma parte que o Ministério Público vem cobrando muito das prefeituras, e super, vamos falar assim, isso que a gente fala aqui, né? Nós precisamos de estar ouvindo o nosso povo, não somente nas eleições, mas sim os 4 anos. E a ouvidoria tem essa aproximação, né? Muitas vezes aqui, o munícipe ele tem aquele medo de ir até a prefeitura para estar fazendo, e com um canal desse consegue-se, né, aproximar cada vez mais do executivo. Então, assim, mais uma bola dentro aí do executivo, e com certeza tem a total aprovação, porque em 2023 nós implantamos aqui na casa, e é um órgão que a gente precisa sim que funcione da melhor maneira possível, porque os nossos munícipes com certeza vão ser bem assistidos nessa parte aí. Muito obrigada. Mais alguém? Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Submeto o terceiro projeto à votação, que é o projeto de lei número 23 de 2025. O projeto de lei 23 de 2025 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Agricultura, CMA, e do Fundo Municipal de Agricultura, FMA, no município de Santana dos Montes, e dá as providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O projeto de lei 23 vem a esta comissão para parecer acerca de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos termos regimentais. Fundamentação. Ante o exposto, a proposta se afigura revestida das condições de legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Diante do exposto, não há quanto à iniciativa nem quanto ao mérito do projeto impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação. Sala das comissões, 18 de agosto de 2025. Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Herbert Deodato de Oliveira e Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. É discussão. Alguém? Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Submeto para votação o quarto projeto, que é o projeto de lei complementar número 4 de 2025. Projeto de lei complementar 4/2025 dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais de Santana dos Montes e da outras providências. Parecer conjunto da comissão. Relatório. Projeto de lei complementar número 4/2025 é esta comissão para parecer acerca de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade nos termos regimentais. Fundamentação. Após verificação da legalidade do referido projeto de lei complementar, a comissão opina pela legalidade do mesmo e, consequentemente, sua tramitação. Conclusão. Diante do exposto, não há quanto à iniciativa nem quanto ao mérito do projeto de resolução impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação do referido projeto. Sala das comissões, 2 de agosto de 2025, Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Leandro Antônio Pinto, Herbert Deodato de Oliveira, Ronaldo Magno de Carvalho, Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho e Henrique Barbosa dos Santos.
Em discussão. Juliana? Então, senhor presidente, como eu falei aqui, né, hoje tivemos aqui o engenheiro que veio aqui explanar para a gente sobre a insalubridade dos servidores. A gente sabe que como que a gente esperava esse projeto. Infelizmente, como a gente disse, não vai conseguir agradar a todos, mas é um grande passo que o município deu. A gente tem projetos aqui que a gente aguardava há tanto tempo e agora a gente está conseguindo, pelo menos, começar a dar os primeiros passos. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue sair do lugar, né? Porque não adianta a gente ficar rodeando e não fazer nada, né? Agradar todo mundo, infelizmente, a gente não vai conseguir, nem nosso Criador conseguiu, quem será nós para conseguir? Mas, mais uma vez, eu parabenizo aí, a doutora Patrícia esteve aqui conosco hoje, fazendo a explanação também dos cargos, de como vai ser feito, e é o primeiro passo que está sendo colocado aí. Tem algumas adequações que vão vir também, que se faz necessário, mas é um grande avanço aí. O pessoal já passou do concurso aí há mais tempo, sabe como que foi cobrado. Há vários prefeitos aqui, infelizmente, nenhum deles deram atenção, e a Luísa está dando aí um passo importante para o nosso município. A gente sabe que não é fácil de forma alguma, é fácil a gente cobrar aqui, é fácil a gente falar, mas esses passos que a gente tem dado pode ser pequeno, mas é de grande valia. Quem vai fazer, né, realmente jus, infelizmente a gente não queria que fizesse jus no bom sentido, vamos falar, não o financeiro, mas quando a gente fala em saúde, a gente sabe, é alguma coisa que coloca em risco a sua saúde, né? Que não tivesse a oportunidade, não falo somente sobre o valor, mas sim sobre o insalubre, porque é muito complicado. A gente sabe a diversidade que tem aí no município. Então, assim, parabenizo aí a administração nesse passo. Sei que é difícil, a gente está, vamos dizer assim, a gente está concordando, né, com tudo, mas eu acho que, assim, pelo menos saiu do lugar. E a gente, lógico, o que não for estar adequando, a gente está aqui fazendo o nosso papel, nossa obrigação, que é cobrar. E assim, presidente, eu acho que a gente tinha que pedir até mesmo intertício desse projeto, porque é uma coisa que tem aí para adequar, e não vai ser do dia para a noite, né? Vamos falar assim, que vai ser colocado aí, e o mês que vem já vem no pagamento de vocês, porque tem todo um estudo ainda para ser feito. Então, ou seja, são passos que ainda tem, e fica todo mundo, né? E fica todo mundo, vamos dizer assim, apreensivo, quem que vai poder, quem que não vai, mas tenho certeza. O engenheiro dele aqui, o Luciano, muito atencioso, explicou para a gente cada detalhe, e é isso aí. Obrigado, presidente, pela oportunidade mais uma vez. Herbert. Bem, é com muita satisfação que pelo menos para mim, eu voto esse projeto hoje. Foi muita luta. Quando eu entrei aqui, no meu primeiro mandato, a gente estava em pandemia. A gente via a situação do pessoal da saúde, tá? O pessoal que faz a coleta do lixo, aquele pessoal que trabalhava na linha de frente devido à pandemia, e também outras categorias que poderiam também ser contempladas, mas a gente sabia ali, né, o tão era importante a saúde. Então, em 2023, se eu não me engano, 2024, eu entrei com uma indicação aqui. Ela ficou muito bem elaborada, na época o Dr. Caio estava aqui. O pessoal achou até que era um projeto, mas um projeto desse tipo, o vereador não pode entrar, porque aumenta as despesas do município. Então, na época tinha gente achando que já o projeto foi votado. Não, ele teve, igual foi agora, foi mandado pelo Executivo, tem que ser encaminhado exclusivo do Executivo, foi encaminhado. A gente sabe que já é
muitas categorias estão sendo contempladas, graças a Deus, boa parte. A gente sabe que está ficando também algumas para trás. A gente sabe, hoje o técnico de segurança esteve aqui, ele esteve aqui, passou para a gente por que pôs alguns, outros não. Eu citei para ele vários exemplos que a gente tem nos serviços gerais, que foi feito tudo no mesmo, a mesma prova, foi feito para toda a prefeitura, foi feito serviços gerais. Alguns estão sendo usados na saúde, outros na educação, outros em outras áreas, inclusive, né, tem lá no CRAS. Então, assim, sobre motorista, a gente falou, teve outro vereador que abordou a situação do operador de máquina, os operadores, no caso. Sobre alguns da saúde que não foram contemplados. Então, assim, a gente tem toda uma tabela de risco aqui. A qualquer momento, pode ser revisto se a pessoa foi exposta de maneira diferente. Mas, né, eu entendo que as categorias que se sentir prejudicada também tem que, né, manifestar, procurar administração, ver se há possibilidade, se não há, por quê. Mas, assim, eu entendo que, né, graças a Deus, muitos foram atingidos com essa insalubridade. Mas, né, a gente entende a situação de quem está aí correndo atrás pelo seu direito também, e se depender aqui da Câmara, né, eu acho que, como o Rosenberg já falou aí, a gente não está disposto, a gente está sempre disposto a ouvir, não só o servidor, mas qualquer pessoa que se sentir lesada. Então, assim, com prazer mesmo que a gente vota isso, só com essa pequena situação aí de algumas pessoas que a gente acha que poderia ser contempladas, mas como foi dito aqui hoje, isso alguns ainda vai ser revisto e vão entrar aqui também nessa contemplação. Rodrigo. Dando seguimento a esse projeto, eu já tinha deixado meu voto desde aquela última reunião em que foi abordado sobre esse projeto aqui, e, como o vereador acabou de falar, a gente acabou discutindo aqui desde as 4h30 da tarde com o Luciano. E a doutora Patrícia gentilmente apareceu aqui para poder ajudar a gente a esclarecer a situação, e tem muitas dúvidas sim ainda. A gente não sabe quais são as pessoas exatamente, quais são as áreas, muitas delas sabemos que vai ser atingida, e tem algumas áreas que a gente ainda tem a dúvida sobre justamente o operador de máquina. Ele esclareceu aqui até para a gente, inclusive eu tenho fotos sobre o gráfico que ele passou para a gente aqui, se alguém tiver dúvida a gente vai poder passar, e ele também deixou até o contato dele, se caso alguém tiver uma dúvida e se sentir lesado, pode me procurar que eu vou passar o contato dele, que ele esclarece da melhor forma. Roberto. Em relação a esse projeto de lei, eu usei o mesmo raciocínio que eu usei para ter posição favorável em relação ao conselho tutelar. Eu acho que é um ganho, e o projeto não está perfeito, a gente sabe que tem mudanças, mas o meu raciocínio é o mesmo. Então, eu sou a favor do projeto, porque ele traz um ganho. Precisa de correção? Preciso. Mas eu acho que é hora de consolidar esse ganho. Em relação à questão mais técnica do projeto, eu vejo que não pode criar expectativa de quando as pessoas vão receber esse dinheiro, porque isso não depende de nós. Há alguns procedimentos administrativos que têm que ser feitos para implementar essas normas. A lei é uma lei autorizativa, mas tem inúmeros procedimentos ainda internos para poder determinar quem vai receber. O laudo que foi nos apresentado aqui está pronto lá na Prefeitura desde outubro de 2023, eu acho importante colocar isso.
Eu não sei se a motivação foi política de não ter apresentado isso aqui antes. Inclusive, o laudo já está defasado em relação ao que o cenário de hoje. Mas, ainda assim, eu vou votar a favor, usando o mesmo raciocínio daquele outro projeto de lei que foi pedido vista. Em relação a essas discussões aqui, às vezes, quem vai ser afetado pelo projeto de lei não procura o vereador para se colocar. Então, às vezes, a pessoa que está lá no dia a dia tem alguma sugestão para o vereador, mas a gente não adivinha ainda. E me parece até que não é muito legal ficar adivinhando. Mas precisa das pessoas procurarem os vereadores e se posicionarem. Mas procurar os vereadores. Porque aqui não é um vereador só que vota, ou 2 vereadores, ou 3 vereadores, são 9 vereadores. Então, quem quer ter mais sucesso na aprovação do projeto, ou adequação do projeto, deve conversar com o maior número de vereadores possível. Porque isso facilita o entendimento aqui para nós. Eu acho, inclusive, essa discussão sobre a insalubridade, se ela for redirecionada apenas ao dinheiro, ao coleguismo político, ou à gratificação com o uso político, vai ficar um projeto sem sentido. Porque a intenção do projeto é proteger a saúde do trabalhador. Então, se a gente for discutir só dinheiro, é muito pobre isso. Então, eu vejo assim que é um ganho, sem dúvida é um ganho. Eu espero que a administração não faça uso político desse ganho, né, que as pessoas vão ter no salário, parece que o projeto é só para ter ganho de salário, e, na verdade, o objetivo maior é proteger a saúde do trabalhador e forçar o empregador, município de Santana dos Montes, a ter mais zelo com a saúde dos trabalhadores. Essa é a ideia. Não é só o dinheiro. Inclusive, quando for implementar isso, pode haver, inclusive, variação. Pode, às vezes, haver cessação do benefício, porque se a condição de trabalho mudar, muda também a percepção. Pode diminuir, por exemplo, o valor, pode aumentar o valor se o risco aumentar. Então, essa análise tem que ser criteriosa. Eu espero que não se faça uso político disso, como a gente, infelizmente, já tem visto, principalmente no mandato anterior, o uso de gratificação sem motivo nenhum, a não ser político ou familiar. Aí ganha família do prefeito, não sei o quê, isso está errado. Está errado. Então, assim, a ideia é fazer uma coisa justa. A Câmara está aqui à disposição, como sempre, não se furta a fazer nenhuma discussão. Mas eu espero, sinceramente, que esse projeto aprovado hoje entre de maneira isonômica e justa para todo mundo. Muito obrigado. Mais alguém? Vou só terminar aqui, que a maioria dos vereadores já falaram. Quando é impertista não precisa, porque depois que a gente mudou no regimento interno, é uma votação só, aí não vai precisar. Mas bacana para lembrar. E só falando, a Renata está aqui, eu recebi a ligação da Renata e do Dersim do Dentro. Alguma coisa eu respondi, do que a doutora Patrícia tinha me passado, e aí as coisas que vocês me passaram hoje foram perguntadas para o Luciano, que veio aqui e respondeu, então deixou o telefone dele aí para qualquer eventualidade, de qualquer dúvida, para sanar qualquer dúvida, mas a lei que tem no LTCAT é a lei que eles vão pôr, que tem que ser obedecida no município. Então, infelizmente, tem que pôr na área de educação,
eu acho que não abrangeu quase nada, ou nada, na verdade, né? Não me lembro direito, mas acho que nada. Educação nada. Por causa do risco iminente, como o Roberto falou ali, como a Juliana falou, o Herbert falou, mas eles vão voltar, vão fazer umas missões em algumas áreas que estão faltando na saúde. E, assim, uns ganharam, outros não ganharam, mas, assim, graças a Deus que saiu. Eu agradeço a administração 2025, 2028, que acho que todo prefeito que entrou aqui sonhou em para fazer isso. Infelizmente, não teve coragem de fazer. Tomara que não conseguiu fazer para todo mundo agora, mas que seja alguma outra coisa, não que seja a insalubridade, alguma outra coisa que abrange as outras áreas, para que todo mundo saia aí vitorioso, né, como se diz no caso. Tá bom? Muito obrigado aí. Projeto em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Submeto o quinto projeto à votação, que é o projeto de lei número 24 de 2025. Projeto de lei 24 de 2025 altera a redação dos incisos 1 e 2, artigo 3º da Lei 1070 de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O projeto de lei número 24 vem a esta comissão para parecer acerca da sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Fundamentação. Ante o exposto, a proposta figura revestida das condições de legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Diante do exposto, não há contra a iniciativa nem contra o mérito do projeto impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação regimental do presente projeto. Sala das Comissões, 18 de agosto de 2025, Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Herbert Deodato de Oliveira e Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. Discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.